O peso da prova e a luz que não se apaga. Era uma sexta-feira à noite, e o irmão Carlos sentou-se na cadeira da cozinha com as contas espalhadas sobre a mesa. O aluguel estava atrasado há 2 meses, a luz havia sido cortada na semana anterior, e o pouco que restava no armário eram alguns pacotes de macarrão e um saquinho de feijão. Sua esposa, Marta, lavava a louça em silêncio, mas ele sabia que suas lágrimas caíam misturadas à água da pia. Não precisavam falar. O desespero estava estampado nos olhares, nas mãos trêmulas, no suspiro que escapava cada vez que olhavam para o filho mais novo, Lucas, de apenas 7 anos, que brincava no chão com um carrinho de madeira, alheio à tempestade que assombrava seus pais. Marta, Carlos começou, a voz embargada. Não sei mais o que fazer. Já vendi a moto, já pedi emprestado a todo mundo que podia, até ao seu João da padaria, e ele mesmo disse que não dá mais fiado. Ela secou as mãos no pano de prato, virou-se e encostou as costas na pia, como se precisasse daquele apoio para não desabar. A gente já passou por coisa pior, Carlos. Lembra quando Lucas nasceu e você estava desempregado? Deus proveu. Sempre proveu. Mas dessa vez parece diferente, Marta. Parece que a gente chegou no fundo do poço. Ele baixou a cabeça, os dedos apertando a borda da mesa. E se a gente perder a casa? Para onde a gente vai com as crianças? Foi então que Lucas levantou os olhos do brinquedo e, com a inocência que só uma criança tem, perguntou: Pai, por que o senhor tá triste? O senhor não disse que Jesus cuida da gente? Aquelas palavras foram como uma faca no peito. Carlos sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma chamada. Será que eu tenho dúvida mais do que confiado? Pensou. A decisão que mudou tudo. Naquela noite, depois de deitar as crianças, Carlos e Marta se ajoelharam ao lado da cama. Não foram palavras elaboradas, nem orações decoradas. Foi um clamor. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não temos mais para onde correr. Se o Senhor não nos ajudar, não sei o que vai ser de nós. Mas eu creio que o Senhor é fiel. Ajuda a gente a não desistir. Marta acrescentou, entre lágrimas. Senhor, mesmo que a gente perca tudo, que a gente não perca a fé. Não deixa o desespero ser maior do que a nossa confiança em Ti. No dia seguinte, domingo, Carlos acordou com um nó no estômago. Como vou enfrentar os irmãos hoje? Pensou. Todo mundo sabe da nossa situação. Vão pensar que a gente é fraco, que não tem fé suficiente. Mas algo dentro dele disse, vá. E ele foi. O envelope que veio do céu. O culto daquele domingo foi sobre Abraão e a prova do sacrifício de Isaque. O cooperador irmão Paulo falava sobre como Deus não nos poupa das provas, mas nos sustenta nelas. Deus não prometeu que a vida seria fácil, mas prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. Às vezes, Ele permite que a gente chegue no limite para que a gente veja que o nosso limite não é o dele. Carlos ouvia com o coração apertado. Será que Deus está me testando? Será que eu falhei em algo? No final do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam, o irmão Antônio, um homem simples que trabalhava como pedreiro, aproximou-se dele com um envelope na mão. Carlos, o Senhor me colocou no coração para te dar isso. Não é muito, mas é com amor. Carlos hesitou. Será que é esmola? Será que os irmãos estão me dando caridade? Mas quando abriu o envelope, seus olhos se encheram d'água. Dentro havia exatamente o valor do aluguel atrasado, mais um pouco para as contas de luz. Irmão Antônio, como você soube? Perguntou a voz trêmula. O homem sorriu, com os olhos brilhando. Eu não sabia de nada, Carlos. Só ouvi o Espírito me dizer, dá isso pro Carlos hoje. Obedeci. Deus sabe das coisas. Naquele momento, Carlos entendeu. Deus não havia se esquecido deles. A porta que se abriu no fim do túnel. Na segunda-feira, Carlos saiu cedo para procurar trabalho. Já havia batido em todas as portas da cidade, mas dessa vez, resolveu ir até um pequeno armazém que ficava no bairro vizinho. O dono, um senhor de origem italiana chamado seu Mário, estava justamente precisando de um ajudante para descarregar mercadorias. Você tem experiência com isso? Perguntou seu Mário, olhando Carlos de cima a baixo. Tenho, sim, senhor. Trabalhei anos numa distribuidora antes das coisas ficarem difíceis. Seu Mário assentiu. Bom, então pode começar amanhã. Pago não é muito, mas é honesto. Se você trabalhar direito, a gente conversa depois. Carlos saiu de lá com as mãos trêmulas. Não era um salário alto, mas era um começo. Quando chegou em casa, Marta estava costurando um vestido para a filha mais velha, Ana, com retalhos de tecido que havia ganhado de uma vizinha. Consegui um trabalho, Marta. Ele anunciou, e ela levantou os olhos, incrédula. Onde? Como? Deus abriu a porta. Só isso. Eles se abraçaram, e pela primeira vez em meses, choraram de alívio.
A provação que veio para fortalecer, mas a batalha não havia terminado. 2 semanas depois, Ana, de 10 anos, começou a sentir dores fortes de cabeça. No início acharam que era só cansaço da escola, mas quando ela começou a ter tonturas e náuseas, levaram-na ao médico. O diagnóstico foi como um balde de água fria. É um tumor. Precisamos fazer exames mais detalhados para ver a gravidade, mas vai precisar de tratamento. Carlos e Marta saíram do consultório em choque. De novo, senhor? Por quê? Carlos murmurou olhando para o céu. Mas dessa vez algo era diferente. Eles já haviam visto Deus agindo. Já haviam experimentado sua fidelidade. Naquela noite, a igreja se reuniu em oração. Não foi um culto especial, não houve alarde. Foi um grupo de irmãos, de joelhos, clamando a Deus em silêncio. O irmão Pedro, um homem de poucas palavras mas de grande fé, colocou as mãos na cabeça de Ana e orou. Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos, que ressuscitaste os mortos, nós te pedimos, toca nesta criança. Não é pela nossa justiça, mas pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Ana não foi curada na hora. Não houve um milagre espetacular, mas nos meses seguintes o tumor foi regredindo. Os médicos ficaram surpresos. Isso não é comum. Às vezes acontece, mas é raro, disse o neurocirurgião. Carlos e Marta sabiam a verdade, Deus havia ouvido as orações. De recebedor a abençoador. Com o tempo, a situação financeira da família foi se estabilizando. Carlos foi promovido no armazém, Marta começou a fazer bolos para vender, e os filhos cresciam saudáveis. Mas o maior milagre não foi o dinheiro, nem a cura de Ana. Foi o coração de Carlos. Ele, que antes evitava os cultos por vergonha, agora ia adiante. Não só participava, como servia. Começou ajudando na limpeza do templo, depois nas visitas aos doentes e, finalmente, testemunhando para outros. Um dia, ele foi visitar um jovem chamado Rafael, que havia se afastado da igreja depois de cair em vícios. Rafael morava em um quarto alugado, sujo, com garrafas vazias pelo chão. Não quero saber de Deus, irmão Carlos. Já tentei, não deu certo, disse Rafael, com os olhos vermelhos. Carlos sentou-se numa cadeira cambaleante e olhou para ele. Eu já estive onde você está. Não no vício, mas no desespero. Achei que Deus tinha me abandonado. Mas sabe o que eu aprendi? Que Ele nunca nos abandona. A gente é que às vezes desiste dele. Rafael baixou a cabeça. Mas eu fiz tanta coisa errada. Eu também. Mas Jesus não veio pelos justos. Veio pelos pecadores. Ele te ama do jeito que você está. Só precisa deixar Ele te levantar. Aquelas palavras quebraram a resistência de Rafael. Na semana seguinte, ele estava no culto de jovens. Pouco tempo depois, foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeu o batismo no Espírito Santo, falando em línguas como no dia de Pentecostes. A lição que ficou. Anos depois, Carlos, agora cooperador na igreja, contava essa história para os novos irmãos. Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas promete que se a gente ficar firme, Ele vai nos sustentar. Às vezes, a bênção não vem do jeito que a gente quer, nem na hora que a gente quer, mas vem. Ele olhava para o auditório, cheio de pessoas que também passavam por provas financeiras, doenças, perdas. Talvez você esteja aqui hoje pensando, será que ainda tem jeito para mim? Eu já estive nesse lugar, mas Deus não desiste da gente. Ele só espera que a gente confie nele até o fim. E então, com a voz firme, ele repetia as palavras que haviam mudado sua vida. Fique firme. Não desista. Deus está no controle. O final que é só o começo. Hoje a família de Carlos ajuda outros. Eles doam cestas básicas, visitam idosos abandonados, e oram por quem está passando pelo que eles já passaram. Ana, que foi curada, hoje canta no coral da igreja. Lucas, que viu seu pai chorar de desespero, hoje prega para as crianças. E Rafael, o jovem que quase se perdeu, hoje é um dos mais dedicados cooperadores. Tudo começou com um envelope, uma porta que se abriu, uma oração sincera. Mas, na verdade, começou muito antes disso. Começou quando Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu não desistir deles. Uma oração final. Se você está lendo isso hoje e se sente no fundo do poço, saiba uma coisa. Deus não mudou. Ele ainda ouve o clamor dos que confiam nele. Ele ainda abre portas onde não há saída. Ele ainda sara, restaura e transforma. Não importa o quanto a situação parece impossível. Fique firme. Continue orando. Não solte a mão de Deus. Porque a história da sua vida ainda não terminou. E o melhor capítulo pode estar apenas começando. Glória a Deus. Amém. A provação que veio para fortalecer, o desafio que ninguém esperava.
Era uma tarde de sábado, e o sol batia forte nas paredes brancas da pequena casa de Carlos e Ana. O calor parecia refletir o peso que carregavam no coração. Dentro do envelope que receberam no culto, além do dinheiro que pagaria o aluguel atrasado, havia um bilhete simples, escrito à mão por um irmão da congregação. Irmão Carlos, o Senhor me colocou no coração para te ajudar. Não desanime. Deus está contigo. Cooperador João. Aqueles poucos versos não eram apenas palavras, eram uma confirmação. Carlos seguiu com o bilhete na mão até o quarto, onde Ana estava deitada, ainda fraca após a última sessão de quimioterapia. Ela olhava pela janela, os olhos marejados, mas com um brilho de esperança que não existia há semanas. Ana, olha só o que o Senhor fez. Ele entregou o papel a ela, que o leu em silêncio. Depois, com as mãos trêmulas, ela o pressionou contra o peito, como se aquelas palavras fossem um remédio para a alma. Deus não nos esqueceu, Carlos. Ele nunca esquece. Sua voz era baixa, mas firme. Mas a batalha ainda não havia terminado. A noite mais longa, quando a fé é testada até o limite. Naquela mesma noite, enquanto a família jantava o pouco que tinham, arroz, feijão e um ovo cozido para cada um, o telefone tocou. Era o médico de Ana. A voz do outro lado da linha era séria, quase fria. Senhora Ana, os exames mostram que o tumor não regrediu como esperávamos. Precisamos reconsiderar o tratamento. O silêncio que se seguiu foi como uma faca. Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés. Ana, pálida, segurou a mesa com força, como se precisasse de algo sólido para não desabar. Doutor, o senhor está dizendo que... Sua voz falhou. Estou dizendo que precisamos de mais exames. Mas preparem-se para qualquer notícia. Quando desligou, Ana não chorou. Ela apenas encostou a cabeça nas mãos e ficou assim por longos minutos. Carlos, sem saber o que fazer, ajoelhou-se ao lado dela e começou a orar. Não eram palavras elaboradas, nem frases decoradas. Era um clamor. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. O Senhor sabe que não temos mais forças. Mas se o Senhor quiser, pode nos sustentar. Se for da tua vontade, cura Ana. Se não for, dá-nos força para suportar. Ana, ainda com as mãos no rosto, sussurrou. Amém. O jejum que mudou tudo, quando Deus fala no silêncio. Na manhã seguinte, Carlos acordou com uma certeza inexplicável. Precisava jejuar. Não era um pensamento seu. Era algo que vinha de dentro, como uma voz suave mas inconfundível. Ele compartilhou isso com Ana, que apesar da fraqueza, concordou. Se Deus está pedindo, nós faremos. Por 3 dias eles jejuaram. Não foi fácil. Ana sentia tonturas e Carlos, que trabalhava em obras, sentia o corpo pesado. Mas havia algo diferente naquele jejum. Não era apenas abster-se de comida. Era uma entrega. No 3º dia, enquanto oravam juntos, Ana sentiu algo estranho. Uma paz que não fazia sentido diante das más notícias. Ela olhou para Carlos e disse: Eu sei que vou ficar boa. Não sei como, não sei quando, mas eu sei. Carlos não questionou. Ele apenas abraçou a esposa e agradeceu a Deus por aquela fé que, contra todas as evidências, ainda ardia dentro deles. A visita inesperada, quando Deus usa as pessoas certas. Naquela mesma tarde, enquanto Ana descansava, alguém bateu à porta. Era o irmão Mateus, um dos mais antigos da congregação, conhecido por sua sabedoria e discernimento. Irmão Carlos, o Espírito me trouxe até aqui. Posso entrar? Carlos, surpreso, abriu a porta. Claro, irmão. Entre. Mateus sentou-se à mesa, olhando para os dois com um sorriso tranquilo. Deus me mostrou que vocês estão passando por uma prova muito grande. Mas ele também me mostrou que essa prova tem um propósito. Ana, ainda fraca, sentou-se ao lado de Carlos. Qual propósito, irmão? Para que, quando saírem dela, possam ajudar outros que estão no mesmo lugar onde vocês estiveram. Ele fez uma pausa. Ana, Deus vai curar você. Não sei se será amanhã, daqui a uma semana ou um mês, mas será. E quando isso acontecer, você vai testificar dessa cura para muitas pessoas. Ana chorou. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão antecipada. Obrigada, irmão. Precisávamos ouvir isso. Antes de sair, Mateus orou por eles. E ao terminar, disse algo que ficaria marcado na memória de Carlos. Lembrem-se, Deus não nos tira das provas só para nos abençoar. Ele nos tira das provas para que possamos ser bênção na vida de outros. O milagre que veio aos poucos, a cura que ninguém virou as costas. As semanas seguintes não foram fáceis. Ana continuou o tratamento, mas dessa vez com uma esperança renovada. Carlos, mesmo exausto, não faltou a nenhum culto. Ele sabia que a força não vinha dele, mas de Deus. Até que em uma consulta de rotina, o médico olhou para os exames com uma expressão que eles não viam há meses. Surpresa!
Ana, os tumores estão regredindo. Não apenas parando de crescer, eles estão diminuindo. Ela seguiu o olhar do médico para a tela do computador. Os pontos escuros que antes dominavam a imagem agora eram menores, quase imperceptíveis. Isso é possível? Carlos perguntou, incrédulo. Medicamente, é raro, mas não impossível. O médico sorriu. Continue fazendo o que estão fazendo. Naquela noite, em casa, Ana e Carlos choraram juntos. Não de alívio, mas de adoração. Deus ouviu Carlos. Ele ouviu. Ana seguiu, abraçando o marido. Ele sempre ouve. O jovem que quase se perdeu, quando a fé de um salva outro. Enquanto Ana se recuperava, Carlos não esqueceu a promessa que havia feito a Deus, ajudar outros como for ajudado. Foi então que se lembrou de Rafael, o jovem que havia se afastado da igreja após a morte do pai. Ele era um dos mais talentosos da mocidade, mas a dor o havia levado a buscar consolo nos lugares errados. Carlos o encontrou em um bar, já tarde da noite. Rafael estava sentado sozinho, uma garrafa de cerveja na mão, os olhos vazios. Rafael. Carlos sentou-se ao seu lado. O jovem olhou para ele, primeiro com surpresa, depois com vergonha. Irmão Carlos, eu não mereço que o senhor esteja aqui. Ninguém merece, Rafael. Mas Deus não olha pro que a gente merece. Ele olha pro que a gente precisa. Carlos colocou a mão no ombro do rapaz. Eu já estive onde você está. Pensei que Deus tinha me abandonado. Mas ele nunca me deixou. Rafael baixou a cabeça. Eu não sei se consigo voltar, irmão. Eu fiz tanta coisa errada. Todos nós fazemos. Mas Jesus não veio para quem é perfeito. Ele veio para quem precisa. Carlos olhou nos olhos do jovem. Vem comigo. Vamos conversar. Naquela noite, Rafael voltou para casa com Carlos. E pela primeira vez em meses, ele orou. O batismo que restaurou uma vida, águas que lavam o passado. Dias depois, Rafael estava na igreja. Não apenas sentado nos bancos, mas na frente pronto para ser batizado. Quando o pastor o mergulhou nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, algo dentro daquele jovem quebrou. Não eram apenas lágrimas que escorriam pelo seu rosto enquanto saía da água, era uma carga sendo deixada para trás. Depois do batismo, Rafael abraçou Carlos com força. Obrigado, irmão. O Senhor salvou minha vida. Não fui eu, Rafael. Foi Deus. Eu só obedeci. Carlos sorriu. Agora é a sua vez de ajudar outros. E Rafael fez exatamente isso. Hoje ele é um dos cooperadores mais dedicados da congregação, sempre pronto a estender a mão para quem está perdido. A campanha que nasceu de uma provação, quando a dor se transforma em bênção. Com o tempo, Carlos e Ana começaram a visitar hospitais, levando palavras de esperança para pacientes com câncer. Eles não prometiam curas milagrosas, eles falavam de fé e de perseverança, de um Deus que não abandona. Em uma dessas visitas conheceram Dona Maria, uma senhora de 70 anos que lutava contra um câncer de mama. Ela estava sozinha, sem família, e havia perdido as esperanças. Minhas filhas não vêm me ver. Meu marido morreu há anos. Para que viver assim? Ela olhava pela janela do quarto de hospital, os olhos secos, como se já não tivesse mais lágrimas para chorar. Ana sentou-se ao seu lado e segurou sua mão. Dona Maria, eu já me senti assim. Pensei que não tinha mais saída. Mas Deus não desiste da gente. Ele está aqui, mesmo quando a gente não sente. E então, Ana contou sua história. Falou das contas atrasadas, do desespero, da cura que veio não de um dia para o outro, mas pela fé que persistiu. Dona Maria ouviu em silêncio. E quando Ana terminou, ela sussurrou. Vocês são anjos que Deus mandou para mim. Hoje Dona Maria está em remissão. E toda semana ela liga para Ana só para dizer: obrigada por não ter desistido de mim. A lição que ficou. O que realmente importa. Hoje, quando Carlos olha para trás, ele não vê apenas as dificuldades. Ele vê as mãos de Deus em cada detalhe. No envelope que chegou na hora certa. Nas palavras do irmão Mateus que fortaleceram sua fé. Na cura de Ana, que veio não como um milagre espetacular, mas como uma resposta silenciosa a orações persistentes. Em Rafael, que hoje é um jovem restaurado servindo ao Senhor. Em Dona Maria, que encontrou esperança quando já não tinha mais. Ele aprendeu que Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. E aprendeu também que as maiores bênçãos não são as que recebemos, mas as que podemos dar. Uma última palavra, para quem está lendo isso agora. Se você está passando por uma luta que parece não ter fim, não solte a mão de Deus. Talvez você esteja endividado, sem saber como pagar as contas. Doente, com os médicos dizendo que não há mais esperança. Sozinho, sentindo que ninguém entende sua dor. Afastado, achando que já fez coisas demais para ser perdoado.
Mas escute bem. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você está disposto a confiar nele, mesmo quando tudo parece perdido, ele vai te surpreender. Não vai ser do jeito que você espera. Não vai ser no tempo que você quer, mas vai ser no tempo certo de Deus. E quando você olhar para trás, vai ver que até as lágrimas tinham um propósito. A oração que nunca cessa. Antes de terminar, Carlos sempre faz uma oração pelos que ouvem seu testemunho. Hoje ele faz essa oração por você. Pai Celestial, eu te peço por quem está lendo essas palavras agora. Se está com medo, dá-lhe coragem. Se está fraco, fortalece-o. Se está perdido, guia-o de volta para ti. Senhor, mostra a essa pessoa que tu não a abandonaste. Que mesmo quando tudo parece escuro, a tua luz ainda brilha. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A história não terminou aqui. Na verdade, ela só começou. Porque quando Deus age, as bênçãos não param. Elas se multiplicam. Elas alcançam outros. Elas transformam vidas. E a sua vida pode ser a próxima. Fique firme. Continue orando. Deus está no controle.